Direitos constitucionais. Discentes: Andresa Vitória, Beatriz Santos, Maria Isabelle e Pedro Rogério. Neste trabalho, iremos abordar os tópicos: direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, direitos e garantias fundamentais e direito à inclusão social. Beatriz Santos, direitos constitucionais. O direito constitucional é o ramo do direito público cujo principal objetivo de estudo são as leis fundamentais de um Estado e principalmente a sua Constituição. Além disso, tem a possibilidade de ser visto tanto do ponto de vista formal quanto do material. Os direitos econômicos, sociais e culturais tratam-se de questões básicas para a dignidade humana, como alimentação, saúde, moradia, trabalho, educação e água. O fato de 800 milhões de pessoas sofrerem de desnutrição crônica ou mais de 100 milhões de crianças não terem acesso à educação básica não são realidades infelizes, mas um escândalo dos direitos humanos. Todos os direitos humanos são indivisíveis e interdependentes. As violações deles, por exemplo, a falha em proteger os direitos de terra dos povos indígenas, negar direitos educacionais às minorias e fornecer serviços de saúde de forma injusta, estão frequentemente relacionados a violações de direitos civis e políticos na forma de repetidas negações. Assim como o pleno gozo do direito à liberdade de expressão exige o foco dos esforços do direito à educação, o gozo do direito à vida requer medidas para reduzir a mortalidade infantil, epidemias e desnutrição. O reconhecimento do ESCS não é meramente um catálogo de boas intenções por parte dos Estados Unidos. São direitos derivados de tratados internacionais de direitos humanos, como o Pacto Internacional das Nações Unidas sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A jurisprudência doméstica em muitos países e a tendência de incluir esses direitos nas reformas constitucionais mostram que esses direitos podem ser aplicados por meio de recursos legais. No entanto, ainda há um longo caminho para percorrer antes desses direitos serem alinhados com os direitos civis e políticos, em termos de requisitos legais. Os direitos civis e políticos são duas categorias de direito que são frequentemente estudados juntos. Em geral, são direitos que protegem as liberdades individuais de sua violação ilegal pelo poder e garantem a possibilidade de participação do cidadão na vida política e de Estado, em condições de igualdade e sem discriminação. Os direitos civis são aqueles reconhecidos por todos os cidadãos e pela lei, e nisso eles se distinguem dos direitos humanos e dos direitos naturais. Os direitos civis são concedidos no interior de um Estado, enquanto os direitos naturais ou humanos são internacionais, e são alcançados seja pelo mero fato de ter nascido, de acordo com a teoria do direito natural, ou pela mera constituição da sociedade, de acordo com a teoria contratual. John Locke argumentou que os direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade deveriam ser convertidos em direitos civis e protegidos pelo Estado soberano como um aspecto do contrato social. Direitos políticos. Os direitos políticos constituem a primeira parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. A teoria das 3 gerações de direitos humanos considera esse conjunto de direitos como os direitos de primeira geração, e a teoria dos direitos negativos e positivos os designa como direitos negativos. No entanto, na medida em que esses direitos sociais ou positivos se justificam na separação de deficiências que impeçam gravemente o exercício da plena condição de cidadão, são também civis, pois tem a sua definição precisa correspondente em contraposição a uma obrigação estabelecida pela parte dos poderes públicos. A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos estabelece em seu capítulo 2 dos Direitos Civis e Políticos os seguintes direitos e liberdades: reconhecimento da personalidade jurídica, direito à vida, integridade e liberdade pessoal, proibição da escravidão e servidão, garantias judiciais, princípio da legalidade e retroatividade, direito à compensação, proteção da honra e dignidade, liberdade de consciência e religião, liberdade de pensamento e expressão, direito de retificação ou resposta, direito de reunião, liberdade de associação, proteção da família, direito ao nome, direitos à criança, direito à nacionalidade,
direito de propriedade, direito de circulação e residência, direitos políticos, igualdade perante a lei e proteção judicial. Na segunda parte, esses indivíduos não são suscetíveis à hierarquização, pois são indivisíveis e interdependentes. Para a outra parte, é possível estabelecer critérios lógicos, cronológicos, axiológicos, normativos, entre outros, para estabelecer algum tipo de hierarquia abstrata ou concreta. A tese mais aceita é que o peso específico da lei e a determinação de qual direito deve prevalecer em uma ponderação de direitos, que deve ser feito em cada caso específico. Os direitos civis incluem a garantia da integridade física e moral e a segurança das pessoas, do lar e das comunicações. O direito à igualdade e proteção contra a discriminação proveniente de qualquer condição pessoal ou social. E direitos individuais, entre os quais a propriedade, e uma vasta lista de direitos e liberdades, como liberdade de pensamento, expressão, imprensa, impressão, liberdade de culto, liberdade de movimento e de residência, junto com direitos de participação na vida civil e política, como direitos ao voto, direito à petição, o direito de se reunir e se manifestar, o direito da associação e outros. Os direitos políticos incluem a justiça natural ou a justiça processual, expressa nos direitos das partes e dos réus ou acusados e no direito a um julgamento justo com garantias processuais, incluindo garantias contra a detenção ilegal, o direito de reconhecer o acusador e a acusação, o direito de refutar as acusações, o direito da assistência jurídica, representação e defesa, de não testemunhar, a ausência da tortura, habeas corpus, a presunção de inocência, a irretroatividade das leis sancionatórias, a proporcionalidade de penas, o direito de recursos processuais, de obter reparação. Olá, bom dia, boa tarde. Meu nome é Pedro Rogério, sou do Grupo 7 de Sociologia e estarei falando da minha parte sobre direitos sociais. Os direitos sociais são aqueles que humanizam os indivíduos, suas relações e o meio em que se desenvolvem. São garantias de real igualdade e liberdade, pois a liberdade não é possível se não for possível exercê-las pelas condições econômicas e acesso aos bens necessários para uma vida digna. Para alguns, os direitos sociais são baseados no contrato social, que pode ou não pode estar explícito em uma Constituição. Por exemplo, para James Madison, um direito social é aquele que é adquirido pelo mero fato da existência, implícita ou não, desse contrato. O exemplo proposto por Madison pode ser entendido em alguns lugares como direito a um julgamento justo. Esse direito não é natural, não existe e não pode existir antes do surgimento da sociedade e das leis. Ele também não tem uma maneira única, pode haver diferentes maneiras de implementá-lo. No entanto, todo e qualquer acordo para formar uma sociedade justa implica o direito a julgamento justo. Em geral, o ponto de vista do contratualismo, os direitos que tal contrato origina, direitos civis, são válidos na medida em que beneficiam a sociedade e membros. Se não for assim, o contrato é renegociado por meio de eleições ou alterações legítimas. Ultimamente, recorre-se legitimamente a uma insurreição. Direitos sociais são derivados dos direitos humanos. Para outros, os direitos sociais decorrem diretamente dos direitos humanos ou naturais, no sentido de serem poderes ou direitos inerentes a todo ser humano. Portanto, precedem e prevalecem, estão explícitos em qualquer outro compromisso. Portanto, são direitos em que nenhum pode perder ou conceder. Assim, por exemplo, Thomas Paine argumenta em sua obra Os Direitos do Homem que o direito deve se beneficiar do esforço comum é realmente um direito natural do ser humano, uma vez que ele só pode viver em sociedade. Ao cidadão, a sociedade não doa nada. Cada homem é da sociedade e toma o capital para uma questão de direito. Paine chega a sugerir, entre outras formas sociais, um salário mínimo garantido, isto é, para os desempregados. Por sua vez, Edmund Burke argumenta que,
Se a sociedade civil foi criada para a promoção do homem, todos os avanços que ela fez se tornam seu direito. O Estado é uma instituição de caridade própria lei. Só é beneficiada se agir de acordo com a regra, e todo o que é homem pode fazer por si mesmo sem causar danos aos outros. Ele tem o direito de fazer por si mesmo, e você tem direito a uma parte justa do que a sociedade, e com todas as suas combinações e habilidades e forças, pode fazer por você. Nessa sociedade, todos os homens têm direitos iguais. Brooks só vê uma proposta representando verdadeiros direitos humanos. Desse ponto de vista, tais direitos que equivalecem aos chamados direitos humanos da segunda geração, direitos econômicos, sociais, culturais, próprios de algumas versões do estado do bem-estar e do estado social direto que surgem historicamente, com a superação do estado civil de direito. Enumerando os direitos sociais seriam o direito a um emprego e a um salário, o direito à proteção social em caso de necessidade, aposentadoria, surgir social, desemprego, licença médica por motivos de saúde, maternidade ou paternidade ou acidente de trabalho, entre outras. O direito à moradia, um lar seguro, o direito à educação, à saúde, o direito a um meio ambiente saudável, ao acesso à cultura e a todas as áreas da via pública e o direito à alimentação e soberania alimentar. Meu nome é Maria Isabelle, eu vou falar sobre as garantias fundamentais. Os direitos fundamentais são direitos protetivos e garantem o mínimo necessário para que o indivíduo exista de forma digna dentro da sociedade administrada pelo poder estatal. Os direitos fundamentais são baseados no princípio de dignidade humana. Uma das principais inovações da Constituição Federal de 1988, concebida após anos de chumbo de ditadura militar, que perdurou no Brasil durante 21 anos, é a ampla cobertura de direitos fundamentais e de garantias fundamentais, que a mesma traz. Uma vez que os direitos e as garantias fundamentais, que dão possibilidade de um indivíduo viver com dignidade na sua vida em sociedade, estão sempre juntos, algumas pessoas tendem a assumir que ambos são a mesma coisa, que são sinônimos. Mas há uma diferença entre os direitos fundamentais e as garantias fundamentais. Os direitos fundamentais são disposições declaratórias, o que significa que são prerrogativas reconhecidas pelo Estado como válidas. Isso quer dizer que o direito fundamental é uma norma com vantagens previstas no texto constitucional, previstas na Constituição Cidadã Brasileira. As garantias fundamentais, no entanto, são instrumentos que existem com o objetivo de assegurar que o texto constitucional, no caso suas normas, seus direitos previstos, seja universalmente aplicado dentro do território do Estado. Os remédios constitucionais, por exemplo, podem ser utilizados como exemplos de garantias fundamentais, pois são ferramentas criadas pela própria Constituição Federal que têm por objetivo garantir a aplicação dos direitos previstos na mesma. Meu nome é Andresa e eu vou falar sobre os principais direitos fundamentais, iniciando pelo aquele que é mais importante para a existência do indivíduo, que é o direito à vida, que leva em consideração a condição de vida de cada indivíduo, preservando a sua integridade física e sua moral, e automaticamente repudiando atos de humilhação ao mesmo. Próximo é o direito à liberdade, que engloba não somente o direito de vir, como também a liberdade de expressão, de pensamento, liberdade religiosa, entre outras. Já o direito à segurança é aquele que o Estado tem mais potencial em intervir a vida do indivíduo, que é onde o Estado tem a capacidade de punir aqueles que não respeitam as leis, como também o indivíduo pode punir o Estado quando achar que o Estado não está cumprindo a lei. Já o direito à propriedade é o mais importante para que todos tenham a possibilidade de ter uma moradia digna, o que também assegura que para as pessoas que não têm condição sejam distribuídas certas propriedades como forma de social, como também tem a lei dos capião. Por último, o direito à igualdade, que é o direito de ser tratado de igual para igual na sociedade em questões como gênero e etnia, e em principal a classe social, que atualmente é o que mais tem se combatido com o objetivo de combater a desigualdade social e econômica. Meu nome é Andresa e eu vou falar sobre a inclusão social.
a qual se baseia num conjunto de normas e ações que tem como objetivo aumentar a participação igualitária das pessoas que vivem ou fazem parte de um grupo excluído na sociedade, como pessoas com deficiência física ou miseráveis moradores de rua, assim se dizendo, visando sempre a diminuição ou até a extinção da desigualdade social no país.